Você não precisa de ninguém, não precisa de apoio, de companhia, de aprovação. Você foi condicionado a acreditar que sim, porque um mundo dependente é um mundo controlável. Mas a verdade é brutal, simples e libertadora. A sua paz começa quando você para de mendigar presença, atenção e validação. Você já se sentiu invisível? Já percebeu que, por mais que você tente, ninguém parece entender o que você sente de verdade? É porque você estava procurando no lugar errado. Estava tentando encontrar do lado de fora algo que só pode ser construído por dentro. O mundo moderno criou uma legião de emocionalmente dependentes. Pessoas que não sabem ficar sozinhas, que entram em pânico diante do silêncio, que precisam de curtidas, mensagens, abraços e confirmações diárias para não desmoronar. Mas isso não é força, isso é prisão. Você precisa entender. Enquanto você depender da energia de outros para se sentir bem, você será um escravo emocional. E escravidão emocional é a negação da paz. Porque a paz real só existe quando você se basta. A solidão que tanto te assusta é o primeiro portal para a sua liberdade. Quando você para de precisar, você começa a escolher. E quando você escolhe a si mesmo, o mundo perde o poder de te ferir. Você não nasceu para ser metade. Não nasceu para mendigar companhia, para implorar por apoio, para se contorcer em busca de aprovação. Você nasceu inteiro, mas o sistema te quebrou. Te ensinaram que você só vale algo se for querido por muitos, que estar solteiro é fracasso, que estar sozinho é sinônimo de tristeza. Mentiram para você. O verdadeiro poder começa quando você diz: eu não preciso de ninguém. Não porque você odeia o mundo, mas porque finalmente aprendeu a amar a si mesmo de forma radical. Autossuficiência não é arrogância, é maturidade emocional. A maioria das pessoas vive em coleiras invisíveis, vigiando o olhar dos outros, ajustando o próprio comportamento para se encaixar. Elas não vivem, atuam. Mas este vídeo não é para os atores, é para os diretores, para quem está pronto para tomar o controle da própria narrativa. E isso exige ruptura, exige cortar dependências, romper com a necessidade de ter sempre alguém ao lado para validar sua caminhada. A paz verdadeira começa quando você finalmente percebe que companhia é um bônus, não uma bengala. Apoio é bem-vindo, mas nunca obrigatório. E aprovação é completamente dispensável. Este vídeo é um convite à liberdade emocional total. É um soco na cara da carência disfarçada de afeto. É a chamada para quem cansou de esperar ser salvo e decidiu ser sua própria salvação. Você quer dominar sua mente? Quer alcançar um estado de paz que ninguém pode roubar? Então prepare-se para cortar o fio que te prende aos outros. Porque no momento em que você para de precisar de apoio, aprovação e companhia, você renasce invencível. A ilusão da ajuda. Ninguém vai te salvar. Você foi enganado. Desde pequeno, ensinaram que alguém viria te resgatar, que em algum momento da vida você encontraria alguém que entenderia sua dor, carregaria suas feridas, te sustentaria nos dias difíceis e de alguma forma te salvaria de você mesmo. Mas a verdade é mais fria que o conforto das fantasias. Ninguém vai te salvar. Essa é uma afirmação dura, incômoda, mas libertadora. Quanto antes você aceitar, mais cedo se levanta. O problema não é pedir ajuda. O problema é se apoiar nela como se fosse seu único caminho. Quem depende de muletas eternas nunca aprende a andar com as próprias pernas. A carência emocional nos transforma em pedintes. Pedimos presença, pedimos atenção, pedimos compreensão. E cada vez que alguém nos nega, sangramos por dentro como se algo nos tivesse sido roubado. Mas o que doeu não foi a ausência da ajuda. Foi a ilusão de que ela era necessária. Você já percebeu como se decepciona facilmente com os outros? É porque criou expectativas baseadas em carência. Esperou que alguém te amasse como você não se ama, que cuidasse de você como você se negligencia, que te levantasse de um buraco onde você mesmo se jogou.
Isso não é amor. É dependência disfarçada. Quem vive esperando ser salvo, vive eternamente frustrado. Porque mesmo quando alguém ajuda, nunca é o suficiente. Nunca vem do jeito certo. Nunca no tempo ideal. Sempre falta algo. E vai faltar mesmo. Porque o que você busca fora só será preenchido dentro. A paz começa quando você aceita sua solidão como ferramenta de fortalecimento. Quando entende que o abandono dos outros não é tragédia, é oportunidade. É no silêncio da ausência que você ouve sua verdadeira voz. Mas você foi treinado a buscar apoio a todo custo. Na amizade, no amor, na família, na sociedade. E quando não encontra, sente-se quebrado. Por quê? Porque você nunca aprendeu a ser inteiro. Toda vez que você precisa de alguém para funcionar, você entrega seu poder nas mãos dessa pessoa. Você se torna refém do humor dela, da disponibilidade dela, da vontade dela. Isso não é relacionamento, é aprisionamento emocional. Olhe para trás. Quantas vezes você caiu e esperou que alguém te levantasse? Quantas vezes sofreu calado, esperando que alguém percebesse? Quantas vezes quis gritar, mas achou que alguém deveria vir te abraçar antes disso? E agora, olhe para hoje. Você ainda está esperando, mas essa espera está te matando lentamente. Você não precisa de aplauso, não precisa de colo, precisa de coragem. Coragem de olhar no espelho e dizer, chega, se ninguém vier, eu vou. Se ninguém entender, eu vou entender. Se ninguém apoiar, eu vou bancar sozinho. Esse é o verdadeiro nascimento da força. Não existe ajuda suficiente no mundo que substitua a decisão de se levantar por conta própria. E quem aprende a andar com as próprias pernas nunca mais rasteja por atenção. A verdade dói, mas também cura. E a verdade de hoje é essa. Ninguém vai te salvar. E por incrível que pareça, essa é a melhor notícia que você poderia ouvir. Porque agora, pela primeira vez, você tem a chance de ser livre. A partir do momento em que você parar de esperar por mãos estendidas, você descobre que já tinha asas. 2. Aprovação da solidão, onde o forte é forjado. A maioria das pessoas tem pavor de ficar sozinha. Correm da solidão como se ela fosse uma sentença de morte. Mas não percebem que é exatamente ali, no silêncio da ausência, que a força real começa a nascer. A solidão não é um castigo, é um portal. E só atravessa esse portal quem tem coragem de se encarar de verdade. Quando não há barulho externo, o que resta é o som cru da sua mente. Os pensamentos que você esconde sob risadas forçadas e conversas vazias. A dor que você abafa com redes sociais e distrações. É na solidão que você encontra o que realmente precisa ser curado. Porque é na ausência dos outros que você é forçado a estar com o único ser que nunca vai te abandonar, você mesmo. Mas ninguém te ensinou a suportar esse encontro. Te ensinaram a se distrair, a preencher vazios com presença alheia, a fugir do desconforto do silêncio. Então, quando fica só, você entra em pânico. Mas e se eu te dissesse que é justamente nesse estado de isolamento que os fortes são forjados? Que é nesse espaço de dor e desconexão que nasce a verdadeira autonomia emocional. Porque o forte não é aquele que tem uma multidão ao redor. É aquele que aprendeu a caminhar quando ninguém estava olhando. É aquele que se tornou sólido no meio do vazio. Você precisa começar a olhar para a solidão como um treinamento. Uma academia invisível onde sua alma é colocada à prova. Ali, você descobre se é realmente inteiro ou se estava se apoiando em migalhas. Na solidão, não há plateia, não há elogio. Não há abraço, só você, seus fantasmas, suas verdades nuas. E é nesse confronto que o seu verdadeiro eu emerge. Pare de tratar a solidão como algo a ser evitado. Trate-a como um campo sagrado onde você será lapidado. Todos os grandes momentos de crescimento na vida acontecem na ausência. Ausência de apoio, ausência de aplauso, ausência de companhia.
Porque quando você perde tudo o que te distraía, você finalmente presta atenção em si mesmo. Você aprende a gostar da sua presença. Aprende a confiar na sua própria voz. Aprende a sentar em silêncio sem enlouquecer. A solidão só dói para quem ainda depende. Para quem ainda acredita que paz é ter alguém ao lado. Mas a verdadeira paz é poder estar só e mesmo assim se sentir completo. Você não precisa lotar sua agenda para se sentir vivo. Não precisa se entupir de conversas para fingir que está bem. Você precisa se encarar, nu, cru, real. A solidão mostra o que as multidões escondem. Ela revela sua fome interior, sua inquietação disfarçada de sociabilidade. E só quem tem coragem de permanecer nesse deserto interno é que sai dele mais forte. Porque a solidão é uma fornalha. Ela derrete tudo o que é frágil e tempera tudo o que é verdadeiro. Você já tentou ficar sozinho por escolha? Já desligou as notificações? Já sentou na própria presença sem música, sem distrações, sem ninguém? Experimente. No começo, vai doer. Mas depois, você vai encontrar algo que nenhuma companhia é capaz de te dar. Domínio interno. A capacidade de viver bem com você mesmo é a base de todo poder emocional. E quem conquista isso não precisa mais se encaixar, ser aceito ou ser lembrado, porque já encontrou dentro de si tudo o que o mundo prometeu e nunca entregou. 3. Aprovado por si mesmo. O fim da escravidão invisível. Você já se pegou perguntando o que os outros pensam de você? Já se vestiu pensando em como seria julgado? Já evitou dizer o que realmente sente para não desagradar? Isso tem um nome: escravidão invisível. Não existem correntes no seu corpo, mas existem amarras na sua mente. E essas amarras têm um nome bonito: aprovação. Soa suave, mas corrói. A necessidade de ser aprovado é um veneno silencioso. Ela se infiltra nos seus gestos, nas suas decisões, nos seus sonhos. De repente, você está vivendo uma vida que nem é sua. É a vida que os outros esperam que você viva. Você aceita convites que não quer. Posta coisas que não sente. Faz concessões que te ferem. Tudo em nome de uma aceitação que nunca vem de verdade. Porque a aprovação é uma moeda que nunca é paga por completo. Você sempre vai precisar fazer mais. Ser mais. Mostrar mais. Ceder mais. Mas a pergunta é: até quando? Até quando você vai continuar tentando caber num molde que não foi feito para você? Até quando vai se cortar para se encaixar? Até quando vai sacrificar sua autenticidade para agradar uma plateia que nem sabe quem você é? A paz começa quando você entende que a aprovação externa é descartável. Quando você aceita que nem todos vão gostar de você, e tudo bem. Você não precisa ser entendido, aplaudido ou seguido. Você precisa ser verdadeiro consigo mesmo. Ser aprovado por si mesmo é um dos atos mais revolucionários que existem. É dizer: eu me basto, eu acredito no que penso. Eu não preciso do seu ok para seguir em frente. Mas isso exige ruptura. Você vai perder gente, vai perder elogios, vai perder convites, mas em troca você vai ganhar a si mesmo. Você vai dormir em paz, porque não está mais atuando. Vai andar leve, porque não está mais carregando máscaras. Vai respirar fundo, porque não está mais vivendo em função de olhares. A liberdade emocional começa no dia em que você diz: eu sou suficiente, mesmo quando ninguém percebe isso. A necessidade de aprovação é o que te mantém preso em ciclos de frustração. Você agrada, se molda, se entrega e, no fim, ainda assim, se sente rejeitado. Porque não importa o quanto você se esforce, você nunca vai controlar o olhar do outro. Você pode ser luz e, ainda assim, vão preferir a sombra. Você pode ser sincero e, ainda assim, vão duvidar de você. Você pode ser leal e, ainda assim, vão te virar as costas. Aceite isso e pare de lutar para conquistar quem não te vê. O maior erro que você pode cometer é se abandonar para ser aceito. Escolha a rejeição dos outros, se for preciso, mas nunca se rejeite. Quando você para de se adaptar para agradar, começa a construir sua identidade verdadeira.
E quando isso acontece, sua energia muda. Você atrai pessoas diferentes, situações diferentes, porque você se posiciona diferente. Ser aprovado por si mesmo é viver em paz com o espelho. É ser o tipo de pessoa que você respeita, mesmo que ninguém mais respeite. E no fim das contas, só isso importa. Porque a única aprovação que te acompanha até o fim da vida é a sua. Todo o resto é fumaça, bonita, mas vazia. E você não foi feito para viver sufocado por fumaça. Você foi feito para respirar liberdade. E ela começa quando você solta o peso de precisar agradar. 4. Companhia é luxo, não necessidade. Você aprendeu a acreditar que estar sozinho é sinônimo de fracasso. Te ensinaram que estar com alguém valida quem você é. Que quanto mais companhia você tem, mais digno, amado ou feliz você deve ser. Mas isso é uma mentira vendida em embalagem de romance e necessidade emocional. Companhia é um bônus, um presente, mas nunca deveria ser uma necessidade. Quando você transforma presença em dependência, você enfraquece sua alma. Pense nisso. Quantas vezes você permaneceu em relações vazias apenas para não ficar só? Quantas vezes ignorou o incômodo de estar mal acompanhado só para não encarar o silêncio? Quantas vezes mendigou presença para não enfrentar a própria ausência de paz? A maioria das pessoas não busca companhia por amor, mas por medo. Medo de se escutar, medo de encarar a própria mente, medo de perceber que mesmo rodeado ainda se sente vazio. E sabe por que isso acontece? Porque você transformou o outro em remédio. E toda vez que a sua cura depende de alguém, você se torna escravo do efeito colateral. Companhia deveria ser escolha consciente, não anestesia emocional. Quando você está bem consigo mesmo, a presença do outro vira celebração, não necessidade. Você precisa aprender a olhar para o outro com liberdade. Se você quiser ficar, ótimo. Se quiser ir, tudo bem. Essa é a postura de quem já se construiu internamente. Não se engane. Carência não é amor. Urgência não é conexão. Desespero não é afeto. Se você precisa do outro para não ruir, o problema não é a ausência dele. É a falta de alicerce dentro de você. E esse alicerce se chama autonomia emocional. É o poder de estar com alguém por escolha, não por desespero. Quando companhia vira necessidade, você tolera o intolerável. Se submete a migalhas. Aceita o que não merece só para não enfrentar a dor do vazio. Mas o que você não percebe é que esse vazio é o espaço onde a sua força está esperando para nascer. Você não foi feito para se arrastar atrás de ninguém. Você não foi feito para implorar atenção, presença ou cuidado. Você foi feito para ser inteiro, e inteiros não imploram, escolhem. É melhor estar só e em paz do que acompanhado e em guerra com você mesmo. A solidão consciente fortalece. A companhia por carência enfraquece. Escolha com quem caminhar, mas nunca caminhe só porque está com medo de parar. Pessoas vêm e vão. Isso é inevitável. Mas se você constrói seu equilíbrio em cima da presença de alguém, toda partida vira terremoto. A verdadeira estabilidade vem de dentro. E quando ela existe, nenhuma ausência é capaz de te derrubar. Você pode amar alguém profundamente e ainda assim não depender dessa pessoa emocionalmente. Isso é maturidade. Isso é liberdade. Comece a mudar sua mentalidade hoje. Diga para si mesmo: eu não preciso de ninguém para me completar. A minha companhia é suficiente. Se vierem, que somem. Se forem, que deixem paz. Companhia é luxo. É extra. É bônus para quem já está bem com o próprio silêncio. Quando você entende isso, o jogo muda. Você não aceita mais qualquer um só para preencher o espaço. Você se torna criterioso, exigente, não por arrogância, mas por ter aprendido o valor da sua própria presença. A presença do outro só é saudável quando você já sabe habitar a si mesmo. Qualquer relação construída sobre necessidade está fadada ao desequilíbrio. Você não precisa de companhia. Precisa de coragem para ficar só até que apareça alguém que some.
e não que te sugue. 5. O prazer da autossuficiência. Ser seu próprio porto seguro. Existe uma força silenciosa que poucos conhecem. Ela não grita, não implora, não depende. Ela apenas existe, sólida, serena, inabalável. Essa força tem nome: autossuficiência. Ser autossuficiente é saber que aconteça o que acontecer, você vai sobreviver. Vai sentir dor? Vai. Vai tropeçar? Vai. Mas você se levanta porque você se basta. Muita gente confunde autossuficiência com isolamento. Acham que é frieza, orgulho, distanciamento. Mas é o contrário. É maturidade. É segurança. É saber que a base da sua paz não está nas mãos de ninguém. Quem depende emocionalmente dos outros vive como barco à deriva, sempre esperando que alguém o ancore, sempre esperando salvação externa para tempestades internas. Mas e se você decidisse ser seu próprio porto? E se, ao invés de esperar abrigo, você se transformasse nele? E se você fosse o tipo de pessoa que não se desespera quando tudo some, porque sabe que ainda tem a si mesmo? Isso não é utopia, é escolha, é construção. Autossuficiência é o prazer de estar inteiro, mesmo quando ninguém está por perto. É saber cozinhar para si, rir sozinho, andar sem precisar exibir nada a ninguém. É curtir a própria presença como se fosse a melhor companhia do mundo. Porque você se cansa menos, exige menos, cobrança desaparece, porque você parou de esperar que o outro supra o que já existe em você. A maioria dos conflitos nasce da expectativa. Expectativa de cuidado, de atenção, de suporte, de validação. Mas quem é autossuficiente não cria essa prisão invisível. Autossuficiência é liberdade pura. Liberdade de precisar menos e viver mais. Liberdade de amar por prazer, não por urgência. Você para de exigir. E quem para de exigir começa a receber naturalmente, porque tudo que chega é bônus e não obrigação. Você já percebeu como as pessoas mais seguras são magnéticas? Elas não correm atrás, não se desesperam, não pressionam. Elas estão bem onde estão. E justamente por isso, tudo ao redor começa a girar em torno delas. É o poder de quem já se encontrou, de quem fez da própria mente um lar e do próprio peito um abrigo. Autossuficiência também é prazer. Prazer de saber que ninguém pode tirar de você o que você construiu internamente. Você se olha e sente orgulho. Você se respeita e isso muda o jogo, porque quando você se respeita, você começa a dizer não sem culpa. Começa a sair de lugares onde não é bem-vindo. Começa a fechar portas que antes mantinha abertas por medo da solidão. Autossuficiência é a habilidade de não aceitar migalhas emocionais. É saber o próprio valor a ponto de não aceitar menos do que você oferece. Mas atenção, ser autossuficiente não é ser autossuficiente emocionalmente apenas. É também aprender a se apoiar nas pequenas coisas do dia a dia. Saber cuidar de si, bancar suas escolhas, administrar sua energia. É ser o tipo de pessoa que não precisa de permissão para ser feliz. Você não precisa esperar ninguém te escolher para se sentir digno. Você já foi escolhido por você mesmo. E esse é o maior poder que existe. Seja seu próprio porto, seu próprio resgate, seu próprio ponto de paz. Quem é autossuficiente não implora, não se humilha, não se perde em ninguém, porque já se encontrou por completo dentro de si mesmo. 6. Domínio interno, o nível mais alto de poder. A pessoa mais perigosa do mundo não é aquela que grita alto, não é a que bate na mesa, nem a que impõe respeito à força. É a que já dominou a si mesma. Domínio interno é o estágio mais elevado do poder humano. É quando nada te controla mais. Nem pessoas, nem desejos, nem emoções desgovernadas. É quando você está inteiro por dentro. E por isso, é impossível ser quebrado por fora. Você já parou para pensar quantas vezes foi manipulado pelas suas próprias emoções? Quantas vezes explodiu por raiva, se calou por medo, se humilhou por carência? Isso não é fraqueza, isso é falta de domínio. Dominar o mundo exterior é fácil para quem tem dinheiro, status, influência.
Mas dominar o próprio mundo interno exige algo que não se compra: consciência. E consciência só nasce quando você para de fugir de si mesmo, quando encara a dor, a insegurança, o ego ferido e diz: eu assumo o controle. É aí que o verdadeiro poder começa. No momento em que você para de reagir automaticamente e começa a escolher como se comporta, como responde, como sente. Domínio interno é ser senhor das suas reações. É estar no meio do caos e ainda assim permanecer centrado. É não deixar que o comportamento dos outros dite o seu estado emocional. Quando você atinge esse nível, você se torna intocável. Podem te ignorar, te deixar, te provocar, e você continua firme, porque sua paz não mora do lado de fora. Você não responde mais com desespero. Você responde com clareza. Você não se vinga, você se afasta. Você não implora, você escolhe. Domínio interno não é frieza, é inteligência emocional aplicada. É você perceber que a sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada em batalhas que não te constroem. O que te tira do eixo te domina, e enquanto você for dominado por algo externo, você será vulnerável. Mas no momento em que você passa a decidir seu próprio estado e não mais reagir ao que acontece, você se torna dono de si. Ser dono de si é viver livre. Livre da necessidade de provar algo. Livre da pressão de agradar. Livre da ansiedade por controle. Você para de competir porque já entendeu o seu valor. Você para de comparar porque já entendeu o seu caminho. Você para de perseguir a aceitação porque já está em paz com quem é. Esse é o ápice da força, o silêncio interior de quem já não precisa de barulho para se sentir vivo. Domínio interno é escolher onde você foca sua atenção. É dizer não com firmeza, sem culpa. É sair de um ambiente tóxico sem precisar brigar, dramatizar ou implorar. É saber que, se tudo desabar lá fora, você continua inteiro por dentro. Pessoas com domínio interno não imploram por companhia, porque sabem estar sozinhas. Não buscam aprovação, porque já se aprovaram. Não precisam de apoio constante, porque já construíram a própria base. A força delas vem de dentro, e por isso ninguém pode roubá-la. Esse é o tipo de poder que não grita, não se exibe, mas se impõe. Você sente quando alguém tem domínio interno. Na fala calma, no olhar firme, na postura que não precisa de escudo, porque não teme ataques. Você quer paz de verdade? Quer viver acima da ansiedade, da carência, da instabilidade emocional? Então pare de tentar controlar o mundo lá fora e comece a dominar o que existe dentro de você. Porque o poder mais alto que existe é o poder de não depender de nada para estar bem. Você começou este vídeo achando que precisava de apoio, de aprovação, de companhia. Agora você entende. O que você precisava mesmo era de poder interno. A verdadeira paz não está em ser querido, elogiado ou acompanhado. A verdadeira paz está em saber que mesmo que tudo fale lá fora, você permanece inteiro por dentro. Você não precisa mais correr atrás de ninguém. Não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais se adaptar para agradar, nem se esconder para ser aceito. Você não precisa de ninguém para se validar. Você já é completo. E agora, consciente disso, o mundo ainda vai tentar te fazer duvidar disso. Vai tentar te convencer de que estar só é fracasso, que não ser notado é humilhação. Mas agora você sabe, nada disso é verdade. A ausência é um presente. O silêncio é uma bênção disfarçada. A autossuficiência é um estado de glória silenciosa. Deixe que pensem que você é frio. Deixe que digam que você mudou. Deixe que te acusem de não precisar de ninguém. Porque a verdade é, você não precisa mesmo. E isso não te faz menor. Isso te torna livre. Agora escreva nos comentários. Eu escolho ser inteiro mesmo sozinho. Eu sou meu próprio porto seguro. Eu sou suficiente. E se este vídeo te libertou de alguma corrente invisível, então volte aqui sempre que tentar se esquecer de quem você realmente é. E nunca mais peça permissão para ser forte.